Olá, tudo bem? Vamos ao nosso estudo, Aliança de Gênesis e Apocalipse. Hoje é a nona parte, o nono estudo. Cristo, a nova aliança. Vamos começar com o texto, Mateus 4, 23 a 25. E o texto diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Bom, vamos para outro texto agora, João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ok? Lemos dois textos e vamos harmonizá-los agora. Em relação ao primeiro texto, ele revela a aliança de forma prática na pessoa de Cristo Jesus. Ok? Então vamos ver. O primeiro aspecto revelado na vida de Jesus em relação à aliança, o primeiro componente, você se lembra, são 3 componentes. O primeiro componente é o Evangelho, a redenção do amor. O segundo componente é Cristo como o pastor, aquele que guia as suas ovelhas. E o terceiro componente é representado pela água da vida, derramamento do Espírito Santo. É o ato do Espírito Santo derramar Cristo Jesus na vida das pessoas. Bom, são esses 3 aspectos da aliança. E de que forma isso ocorria de maneira prática? Então, pelo texto de Mateus 4, 23 a 25, você viu que Jesus ele ensinava o Evangelho, o amor que salva, Deus se apresentando. Cristo Jesus, ele era a revelação da Trindade, do caráter de Deus. E o Evangelho, que era a sua própria pessoa, trazia a boa notícia de que o ser humano que deu as costas para a lei do amor, que deu as costas para Deus, agora poderia ser reconciliado à aliança eterna. Ele poderia voltar ao amor. Esta é a grande notícia do Evangelho. Tem a ver com a primeira parte da aliança. E a segunda parte, observe que uma numerosa multidão o seguia. Então, aquela imagem de Cristo Jesus guiando as suas ovelhas. Uma analogia muito especial, muito bonita, mas muito precisa. E o terceiro aspecto, Jesus curava as pessoas, físico, mental e espiritual, pelo poder do Espírito Santo. Bom, você tem aí o nosso guia, e a próxima tela é uma apresentação, uma comparação da aliança do Éden com a aliança apresentada ali na arca, pelo santuário, a aliança também proposta pelos reis magos e agora a aliança apresentada pela vida de Cristo Jesus. Observe que os componentes são os mesmos na essência. Os detalhes analógicos aqui, eles podem mudar, os símbolos podem mudar, mas são os mesmos componentes. Entenda que a aliança proposta no Éden é a mesma aliança que Cristo propôs, sem nenhuma diferença. Alguns aspectos, eles vão sendo acrescidos. A aliança do Éden não havia necessidade de sangue.
O homem vivia na plenitude do amor, na plenitude da liberdade, na plenitude do conhecimento, mas no momento que o pecado entrou, para que esta aliança fosse mantida nos mesmos termos, o sangue de Cristo deveria entrar para viabilizar esta aliança. Então, Cristo Jesus veio pessoalmente e ele se tornou o grande agente da aliança, ele mesmo, ok? Bom, as pessoas estavam ali cheias de enfermidades físicas, emocionais, mentais, provocadas pelos ataques à aliança. O primeiro ataque é o desamor, é o ataque contra o primeiro aspecto da aliança, que é a lei de Deus, a lei do amor, né? E com o desamor, as pessoas dizem, me sinto amado, não me sinto amado nem por Deus. São pessoas que têm esta crença no coração e isso fala forte aos sentimentos, porque elas não se sentem amadas nem por Deus. O segundo ataque, que é exatamente nesse ponto em relação à confiança na direção de Deus, é a respeito do valor, né? E o ataque é exatamente o desvalor. E as pessoas dizem, sinto-me inferior às pessoas. Então a baixa autoestima é proveniente do ataque do segundo componente da aliança de Deus. E o terceiro tem a ver com a plenitude, não é? Da provisão para a vida, da ação do Espírito Santo. O ataque é o desamparo. Então tem o medo de ser novamente abandonado, a crença que uma pessoa desamparada ela acaba nutrindo, não é? Então, ao invés do amor, o desamor, ao invés do valor, o desvalor, ao invés do amparo, o desamparo. E a humanidade, né, ficou com essa enfermidade, essas enfermidades todas, afetando a área física, mental, a área emocional, espiritual. E Cristo Jesus veio para amar, veio para valorizar, veio para amparar a humanidade e resgatá-la à essência da aliança. Em Efésios 2, versos 5 e 6, diz o seguinte, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus é tão poderosa, graça é favor imerecido. É o ato de Cristo Jesus ter vindo como Cordeiro de Deus para morrer no nosso lugar, para pagar pela culpa do pecado que constava contra nós. Ele veio e nos ofereceu graça e agora ele nos coloca como vencedores, vitoriosos e nos convida para nos assentarmos com ele nos lugares celestiais, ok? Hebreus 13, verso 20, diz o seguinte, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Observe que está falando de paz, não é? Cristo Jesus, ele nos harmonizou com o Pai, ele nos trouxe de volta para o Pai, ele se apresentou como uma ponte ensanguentada para nos devolver para a aliança relacional com o Pai, ok? E o próprio Jesus é quem faz esta condução, ele é o guia, daí a expressão o grande pastor das ovelhas, e ele faz isso pelo seu sangue, o sangue da eterna aliança. Vamos olhar um pouquinho para o santuário terrestre e nós contemplaremos algumas informações muito especiais. A eterna aliança ela é mantida por Cristo. Então veja agora os tipos de sacrifícios realizados no santuário terrestre que representam a obra de Cristo. Veja aqui como é muito revelador, é muito interessante. Lá em Levítico 1, nós encontramos esse tipo de oferta, o holocausto. É a primeira oferta que nós vamos apresentar. O holocausto, ele acontecia de manhã, 9 horas da manhã, e na parte da tarde, às 3 horas da parte da tarde. Observe que Cristo Jesus,
ele foi colocado no Calvário às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde ele morreu. Todo esse tipo se cumpriu perfeitamente na vida de Cristo Jesus. Essa oferta, esse sacrifício, o sangue dos animais, eles eram amparados, eles eram recolhidos pelo sacerdote e aplicados ali nos lados do altar do sacrifício. A carne do animal era queimada totalmente como símbolo, né, de algo que está sendo oferecido plenamente para o Senhor. Toda a carne era queimada, definitivamente. E o significado disso era que a vida de Cristo era absolutamente consumida em nosso favor, ok? Então Cristo se ofereceu por completo, foi consumido pelo pecado da humanidade e subiu ao Pai que está no céu. João 20, verso 17. Conta paga em sua totalidade. É isso que significava esse sacrifício que era realizado na parte da manhã e na parte da tarde, e que foi realizado também na cruz do Calvário, ok? A aplicação é que quando nós fazemos uma oração diária pelos pecados pessoais e da família e de outros também, Cristo nos ouve, porque o pecado em questão é um pecado que tem a ver com a natureza humana, o fato do ser humano ter a natureza pecaminosa, então ele é pecador, não por algum ato ou outro que ele pratica, mas pela natureza dele. Então, é um sacrifício pelos pecados gerados pela nossa própria natureza. Não tem a ver com atos de rebelião, ok? É pela nossa própria condição de pecado para que a graça nos cubra. Então, esse sacrifício no holocausto tinha esse objetivo. Isso se resolve com uma simples oração, né, pela família, uma oração geral, e esses pecados são removidos pelo sangue de Cristo Jesus, né, pelo oferecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Agora, em Levítico 2, você encontra uma oferta de manjares. Essa oferta não tem sangue, ela não tem carne, não tem morte, e tem um símbolo muito bonito. Simboliza que Cristo provê vida eterna. Tem a ver com o sacrifício vivo, porque não envolve sangue. Romanos 12, verso 1, fala de um sacrifício vivo, que é um culto racional, né? Então, o sacrifício vivo não ocorre para a remissão dos pecados, mas como presente a Deus em resposta a tudo que Ele fez. É quando eu entrego o meu coração para Cristo. É quando eu decido servir a Cristo, quando eu decido morrer para o meu eu, ok? E fazer a vontade de Deus. Esse processo deve ser um processo diário. É uma oferta que podemos, diariamente, e devemos oferecer a Cristo Jesus para a renovação da nossa vida espiritual. É o oferecimento do nosso coração, ok? Mas outro sacrifício ali é realizado no santuário terrestre, Levítico 3, de 1 a 17, e depois o capítulo 7, de 11 a 36, há uma descrição de todo esse sacrifício, que era chamado de oferta pacífica ou oferta de bem-estar. O que significava isso? Bom, o animal era oferecido no holocausto e o sangue era aplicado nos lados ali do altar, né, do sacrifício. O sacerdote que fazia essa oferta, ele comia cerimonialmente um pedacinho dessa carne, simbolizando que estava sendo transferido para ele. E o ofertante também teria que comer cerimonialmente um pedacinho da carne deste animal. E o significado é que comemos, né, o corpo de Cristo Jesus. Ok? Então, quando o pecador pode comer a carne de Cristo, simbolicamente, em sinal
de aceitação ao seu sacrifício para tomar parte com ele e ter paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Então, a aplicação dessa experiência hoje diz respeito à Santa Ceia, que de maneira simbólica você come pelo pão a carne de Cristo e pelo sangue ali, representado pelo vinho, você bebe aquele vinho representando o sangue de Cristo Jesus. Então, eu preciso do corpo e do sangue de Cristo Jesus para a minha salvação, né? O pão eu como e o sangue eu bebo. Então, essa cerimônia foi tipificada ali como uma oferta pacífica, oferta do bem-estar, para a reconfirmação dos votos batismais, uma reconfirmação do crente mediante a sua fé e a aceitação de tudo aquilo que Cristo realizou, não é? Agora, vamos para mais um tipo de oferta, a oferta pelo pecado, a oferta de purificação. Você encontra em Levítico 4, de 1 a 35 e capítulo 6, 24 a 30. Nessa oferta aqui pelo pecado, o sangue colhido do animal, ele era colocado então nas 4 pontas ou chifres do altar do sacrifício, ok? E a carne era comida cerimonialmente pelo sacerdote. E havia então uma elevação do sangue, uma colocação, uma aplicação desse sangue também no lugar santo do santuário, ok? Isso significava que Cristo como resgate pela vida. Então, para violar os mandamentos de Deus, ou melhor, por violar os mandamentos de Deus, é necessário a purificação, ok? Remediava pecados inconscientes. Esse era o objetivo. Então, alguém pecou e não tinha consciência do pecado, mas uma vez esclarecido a respeito de seu pecado, então ele pedia, fazia uma oferta de purificação, tá certo? A aplicação, hoje nós alcançamos, né, por meio de Cristo Jesus, com uma oração humilde, disposto a ser corrigido, uma vez esclarecido a respeito de caminhos equivocados, de caminhos, né, de pecado, uma vez esclarecido pela palavra de Deus, então uma oração humilde, disposto a ser corrigido. E esta oferta de purificação é feita com uma simples oração, ok? Agora, finalmente, a quinta oferta é a oferta pela culpa ou oferta de reparação. Essa oferta era uma oferta que era feita por um pecado consciente, um pecado feito por rebelião. Mas o rebelde também tinha uma oportunidade de ser reintegrado, de ser perdoado. Então, no processo ali do oferecimento do animal para o sacrifício, o sangue era colhido e aplicado então nos lados do altar do sacrifício, tá certo? O sacerdote comia cerimonialmente um pedacinho da carne e deveria haver um pagamento prévio da reparação. Então, se ele roubou alguma coisa, se ele provocou algum dano para alguém, então esse pecado exigia a reparação. Cristo pagou a dívida pelo pecado, não é? Então, provia a expiação pelos pecados conscientes e deliberados. Os pecados de rebelião declarada e aberta contra Deus eram punidos. Números 15, verso 30. Então, a aplicação é a seguinte: a oração de humilhação do eu e súplicas, né? Uma confissão direta para Deus seria suficiente, juntamente com a reparação do erro, né? E o pedido de perdão exatamente para aquelas pessoas que foram prejudicadas,
ok? Então, são cinco tipos de ofertas e todas essas ofertas se realizam, se consolidam na pessoa de Cristo Jesus com a sua morte ali no Calvário, ok? Você pode meditar um pouquinho mais, olhando aí para a tabela que eu estou apresentando no estudo, para você entender os aspectos específicos, existe toda uma simbologia e de que forma nós podemos aplicar tudo isso hoje na nossa vida, ok? Então, para terminar, o que quer dizer tudo isso? É que os sacrifícios apontam para o sacrifício único e supremo de Cristo Jesus. E somente esse sacrifício é verdadeiramente eficaz na luta contra o pecado, pois é o único pelo qual Deus pode estender misericórdia sem comprometer a justiça. Cristo permitiu que sua vida fosse completamente consumida ao se oferecer. Jesus é o meio de vida eterna que os seres humanos recebem ao comer simbolicamente seu corpo, por meio da Santa Ceia. Ele deu seu sangue para resgatar a vida humana e oferecer o perdão pela dívida, ok? Cristo Jesus, então, ele é a nossa nova aliança. Nova não no sentido de algo inédito, como você pôde amplamente observar, mas novo no sentido de algo que está sendo reapresentado. A aliança do Éden é a mesma aliança que Cristo Jesus apresentou, porque a aliança que foi prometida e oferecida com sangue para Adão e Eva foi realizado, foi consumado, foi concretizado por Cristo Jesus. Sendo assim, trata-se de uma única aliança, ok? Bom, por hoje é só e um forte abraço para você. Espero que você esteja adquirindo conhecimentos especiais para serem aplicados na sua vida diária. Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã no próximo estudo. Tchau, tchau.